Olá, amigos e irmãos do canal Jucimar Lucas, Teologia Sem Fronteiras. Hoje nós estaremos assistindo a nossa quarta aula, parte 3, ainda dentro do tema Teologia Bíblica, Bibliologia, né? Claro que sim, faz parte da teologia bíblica. Nós vamos aprender sobre os escritos apócrifos e deuterocanônicos. No grego clássico, a palavra apócrifa significa oculto ou difícil de entender, em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. Posteriormente, tomou o sentido de esotérico, ou algo que somente os iniciados poderiam entender, jamais os que não pertenciam à seita, considerados como os de fora. Então só os iniciados, os entendidos poderiam entender, jamais aqueles que pertenciam a outras seitas, ou seja, de fora, poderiam ter esse entendimento do que era o significado de apócrifa. Vários foram os livros chamados apócrifos, escritos no período intertestamentário, período entre os últimos eventos do Antigo Testamento e o começo dos acontecimentos do Novo Testamento. Esse período intertestamentário é o período que a teologia chama de período interbíblico. É um período onde, durante 400 anos, Deus ele meio que se calou, ele ficou sem falar com a nação, ele ficou sem usar profetas, enfim, durante 450 anos, dando esse período entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o início do Novo Testamento, né? Então, só para vocês terem uma noção. No século 3 e 4, pela época de Irineu e Jerônimo, o vocábulo apócrifa veio a ser aplicado aos livros não canônicos do Antigo Testamento. Livros não canônicos, aqueles livros não canonizados, não aceitos, não inspirados, como nós já havíamos estudado lá atrás. A Septuaginta, a tradução feita do Antigo Testamento hebraico para o grego entre 280 a.C. e 180 a.C., foi a primeira a incluir os livros apócrifos. Jerônimo, no ano de 405 d.C., os incluiu em sua tradução latina do Antigo Testamento, chamada Vulgata Latina, porque ele foi ordenado. Então Jerônimo, por mando do Papa, se eu não me engano, Damásio, foi ordenado a traduzir a Bíblia, então, na versão grega, né? Que era a versão original. Depois nós vamos estudar sobre essas versões mais à frente. Ele foi ordenado a traduzir a Bíblia para o latim, né? Usado assim para a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Não no sentido de que fosse usado como forma doutrinária. Por esse motivo, esses cristãos que falavam grego usavam esses livros juntamente com o Antigo Testamento canônico, né? Antigo Testamento canônico é aquele Antigo Testamento canonizado, que era aquela versão lá atrás, hebraica, enfim, né? Qual nós também já havíamos estudado. Os reformadores foram, em parte, os grandes responsáveis pela eliminação dos apócrifos da Bíblia, por haver neles elementos inconsistentes com a doutrina protestante. Por exemplo, oração aos mortos e intercessão aos santos. Então, os reformadores aí foram responsáveis por eliminar parte desses apócrifos, né, da Bíblia protestante. Mais à frente vamos ver sobre esses reformadores na história da igreja com mais profundidade. Então, em 1545, no Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana proclamou alguns livros apócrifos como canônicos, detentores de autoridade espiritual para seus fiéis, dando a eles a nomenclatura de deuterocanônico. Voltando aqui o ponto acima, essa oração aos mortos, intercessão aos santos, não é oração aos santos, homens, né? Traduzido também pela Bíblia, santos como homens, aqueles que fazem parte da igreja. Mas aqui eram as imagens mesmo, né? Intercessão às imagens, que então os protestantes então foram contra essa doutrina, né? Que eram para os protestantes então inconsistentes. Então alguns livros apócrifos foram canonizados como detentores de autoridades espirituais para os fiéis, dando a eles a nomenclatura de deuterocanônico.
A palavra deutero significa segundo ou segunda. Quando vemos lá no livro Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés ele escreve Deuteronômio por quê? Lá em Números, nós vamos ver que praticamente uma geração ela foi exterminada por rebeldia, né, rebelião contra Deus. Então Deus meio que eliminou. O povo murmurava muito. Então em Números o povo foi praticamente eliminado, uma geração. Então Moisés escreve Deuteronômio, ou seja, segunda lei. Ele faz a releitura daquela lei que ele já havia escrevido lá em Números, para aquela nova geração, para que eles não cometessem os mesmos erros que os seus pais. Ali, então ele escreve de novo. Então segunda lei, né? Ou seja, segundo cano, os livros apócrifos deuterocanônicos são. Então, antes de entrar aqui nos livros, eu coloquei aqui no quadro, olha para vocês verem. Precisamos entender que a Bíblia católica é diferente da protestante. Por quê? A Bíblia católica ela é composta por 73 livros, ou seja, tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Ela mantém a Bíblia católica 46 livros no Antigo Testamento, né, e mantendo ainda os 27 no Novo Testamento. A Bíblia protestante, 66 livros, né, 39 o Antigo e 27 o Novo Testamento. Eu quero fazer uma curiosidade para vocês, que é a seguinte. Então, quais são esses livros, 7 livros a mais que tem na Bíblia católica? A Bíblia católica é composta por Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiásticos, alguns acréscimos ao livro de Esté. Um detalhe aqui, que Eclesiástico aqui não é Eclesiástico de Salomão, mas sim é uma composição atribuída a Jesus, filho de Siraque. Então depois vocês pesquisem aí, para vocês verem como é interessante aí o estudo sobre esses 7 livros a mais. E se você puder estudar toda a Bíblia católica, né, será muito interessante. Então, bom, dando continuidade, então quais foram esses livros aqui? Os livros apócrifos deuterocanônicos são 1 Esdras, 2 Esdras, Tobias e Judite, adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, com Epístola de Jeremias, Canção das Três Crianças, História de Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, 1 Macabeus, 2 Macabeus, adições ao livro de Daniel, né, foram excluídos nesses concílios somente 1 e 2 Esdras, e a Oração de Manassés, sendo até hoje aceita essa posição pela Igreja Católica Romana. Então olha que interessante para vocês verem. Então estuda aí, né, sobre os livros apócrifos e os deuterocanônicos ou canônicos, né? Muito obrigado aí por essa aula, nos vemos em breve, assim Deus permitindo.